Ok. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais também. É sempre uma alegria esse nosso encontro de esclarecimento, onde todos nós procuramos aprender um pouquinho mais para vivermos melhor, para aproveitarmos esse período, esse breve período que passamos pela carne, para evoluir, para aprimorar as nossas virtudes e, sobretudo, eliminar as nossas deficiências morais. Esse é o nosso objetivo de todos nós. Lembrando sobre o tema de hoje, que as famílias são preparadas no mundo espiritual. Nada ocorre por acaso. No planejamento reencarnatório, já são preparadas. A gente esquece, mas a gente pode já ter uma noção daquilo que vai acontecer. Então, nós vamos ver da responsabilidade dos filhos, que a perpetuação da espécie evolutiva é a oportunidade de trazer espíritos voltados à carne para evoluírem através de nós. Esse é o nosso objetivo, a gente fazer essa caminhada evolutiva. E os filhos fazem parte importante disso. Tanto que Kardec, lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, pergunta: pode-se considerar a paternidade uma missão? É, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. E aí continua, para a gente entender esta responsabilidade de trazer um filho para a paternidade responsável, para que a gente entenda. E a doutrina espírita, nada mais, nada menos, vem nos mostrar esse caminho de como receber esses espíritos, o que podemos fazer com todas as dificuldades, porque o lar recebe afetos e desafetos, faz parte, e às vezes aquele serzinho traz reminiscências do passado que precisam ser combatidas com os pais, colocando-os, mostrando o caminho, principalmente pelo exemplo e não pela imposição, que a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito, então. Filhos na visão espírita. Quem são nossos filhos? Quem são? São espíritos que nos chegam com as características do passado. Cada um traz o seu passado, a sua bagagem espiritual. Nós trouxemos, cada um de nós, a nossa bagagem que trazemos. Vem com um legado moral acumulado e trazido através das existências, através dos tempos. Todos nós temos uma história. Já vivemos centenas ou talvez milhares de vezes. E trazemos essas reminiscências que formam o nosso caráter. E a gente vai, de existência em existência, nós vamos nos apurando, vamos aprendendo a tolerar, a perdoar, vamos conseguindo eliminar vícios, adquirindo mais virtude. Esse é o nosso caminho, esse é o maior objetivo. Então, desde a infância, a criança já manifesta os seus instintos, bons ou maus, trazidos de uma ou de umas vidas passadas. Por isso a psicologia, os pais espíritas têm uma abrangência maior, porque entendem que a criança, pequenininha, belezinha, mas o espírito é velho, é antigo, que precisa ser guiado, mostrado os caminhos, tolhido das suas deficiências. Esse é o objetivo dos pais, principalmente os pais espíritas, que entendem o porquê e o para que essas crianças chegaram. Então, filho não nasce com manual. Eu gostei muito disso aí, pois ele é o próprio manual. Se existisse, seria uma maravilha, né? Vai fazer tudo isso, mas cada caso é um caso, cada um pensa de um jeito, não tem como. Você tem 10 filhos são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua história. Então, o manual é feito no bom senso,
nessa ligação espiritual, na calma, na tranquilidade, no diálogo. Esse é o verdadeiro, o verdadeiro objetivo dos pais, que cada caso é um caso. Somos seres individuais, não somos iguais a ninguém. Cada um tem a sua história de vida. Então, seguindo, nos períodos, feito o planejamento reencarnatório, unimos nossos filhos antes de chegarem até nós, na carne, somos apresentados a esse Espírito na espiritualidade, onde nós, pais, aceitamos recebê-los, eles manifestaram o desejo de serem nossos filhos. Tudo isso ocorre no mundo espiritual. Recebemos, esquecemos, porque precisa ser esquecido. Porque talvez seja esse espírito que está chegando aqui, ora, foi um inimigo nosso do passado que precisamos nos harmonizar outra vez. Então, através da reencarnação, do período de perturbação que esse espírito passa dos 9 meses, ele vai se adensando até chegar num outro corpo, um outro perispírito formado para chegar. E André Luiz nos traz que a reencarnação só se termina ao 7º ano. 7º ano. 7 anos para os pais conhecerem a índole dos seus filhos, conhecerem as suas qualidades, as suas deficiências, se é egoísta, se é orgulhoso, se tem maus instintos, já acompanhando. Por isso os pais têm que ter tempo para conviverem e, sobretudo, exemplificarem atitudes. Que não adianta falar, faça o que eu faço. Não faça o que eu faço, faça o que eu mando. Isso não funciona, principalmente agora, essa geração que está chegando. A geração da mudança, a geração que está modificando o planeta e que irá modificá-lo. Então, precisamos ter muita responsabilidade. N situações nós vamos ver aqui, algumas, não são todas, mas para ver esse universo de divergências que ocorrem, necessárias, dentro de um lar. É isso que a gente tem que entender, lar. Lar é um agrupamento onde se juntam espíritos necessitados uns dos outros, para juntos se acertarem, se perdoarem, se tolerarem e, sobretudo, evoluírem. Então, esse é o nosso objetivo. Então, nós temos a infância, que é o período de adaptação. Nesses 7 anos do espírito que chega, ainda estão adormecidas a sua índole, mostra algumas tendências à criança. E é nesse momento, dada a fragilidade do corpo físico e o esquecimento ainda do passado, das coisas, ele é fácil de manipular, é fácil de ser orientada. Então, ele é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento. E quem deve contribuir com isso são os pais. Não tenham dúvida disso. Só que normalmente os pais terceirizam isso. Às vezes, por negligência, por necessidade, vão terceirizando. E lá na frente vão existir as consequências dessa falta de apoio aos seus filhos. Então, por isso, vamos conscientizar desta necessidade dos pais serem cada vez mais presentes. Como disse a Eliane Leu, Emmanuel, eu estou repetindo, a juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para uma viagem importante. A velhice será a chegada ao porto e a infância foi a preparação. É a preparação que nós estamos deixando para o mundo, porque pela ordem natural das coisas, os pais partirão antes dos filhos. É o legado, é a maior herança que nós temos.
deixar para os nossos filhos. É esse legado bom para que as pessoas, que eles sejam pessoas boas, pessoas dignas. Então, a infância é a parte mais importante da criação dos filhos. Porque quando chegarem à adolescência, nós temos uma glândula que se desabrocha na adolescência, a glândula pineal. Quando desabrocha com a mudança do corpo do homem e da mulher, aumenta-se a produção de hormônios, muito hormônios, abre-se as reminiscências do passado, de outras vidas, a índole mostra-se mais forte para que as pessoas comecem a desabrochar para a vida. É nesse momento que aquilo que foi feito na infância já serão mais fáceis na adolescência, que realmente é algo dificultoso, que todos nós já fomos adolescentes, sabemos das revoltas que existem. Então, na adolescência, nós temos é o momento da estruturação da identidade. Podemos dizer que é um momento de crise, que todos nós passamos. Então, essa transição seja apoiada por pais e educadores, que possuem o desafio de auxiliar o jovem a tornar-se responsável pela própria jornada, conquistando autonomia. É uma frase difícil, que hoje precisa ter muita atenção com a tecnologia aí, com a necessidade do afeto, da convivência familiar, é muito importante. Pais têm que ser amigos, sim, mas são pais e não amiguinhos normais. Tem que ter autoridade, sem autoritarismo. Os pais devem ser o porto seguro dos seus filhos. Não amiguinhos de farra, de tudo está certo. Não. Pai e mãe são pais. Amigos, mas devem exercer autoridade, porque essa autoridade, se falhar, a vida vai cobrar lá na frente. Não tenham dúvida disso. Então, nós precisamos, pais, sermos os porto seguro dos nossos filhos. Vivência boa, bastante diálogo, bastante entrosamento, mas a responsabilidade pela autoridade, não podemos abrir mão dessa, não podemos abrir mão. Sem autoritarismo, lembrando sempre. Então, a gente tem que pensar. Então, nessa época, desabrocha-se, o surgimento da afetividade, do interesse sexual, os conflitos nas áreas de comportamento, insegurança, ansiedade, timidez, angústia, que vai dando aso para aparecerem tendências e vocações. Então, é uma sequência. Começa na infância, uma infância bem estruturada, bem amparada, com os pais sendo pais, educadores. É muito importante, preparando nossos filhos para a vida. Aí surgem toda uma gama de coisas, reflexos. Temos reflexos de vidas passadas, através da índole, que precisa ser dominada. Temos reflexos da nossa infância, temos reflexos da nossa adolescência, na vida da maturidade, pelos excessos e pelas faltas. Então, nós somos esse burburinho que vai agregando qualidades, inseguranças, dificuldades, para chegarmos lá na frente. Então, por que há tanto desajuste hoje na juventude? Por quê? Por que tanta desarmonia? Onde estão as famílias? Quando a doutrina fala, gente, faça o evangelho no lar, que é muito importante. Não só o evangelho como algo que nos ligue a Deus, que traga essa presença dos bons espíritos, mas como um congraçamento familiar. Que a família possa se reunir, pelo menos alguns minutos na semana, para que juntos
converse, orem, vibrem, mas depois converse um pouquinho, façam desse conversamento algo natural, normal. Não seja obrigado, mas que seja uma devoção e não obrigação. É um momento família, que os espíritas fazem, os protestantes podem fazer, todo mundo, momento família. 20, 30 minutos por semana. Será que o celular vai nos dar tempo? A TV vai nos dar tempo? O computador vai nos dar tempo? É a pergunta que eu faço. O que é mais importante? O bate-papo no WhatsApp ou alguns momentos com a família? É a pergunta que a gente tem que fazer. Porque nós somos levados pela tecnologia a abrir mão da nossa paternidade. Somos responsáveis pelos nossos filhos. Pensem nisso. Responsáveis. É missão dos pais, Kardec. Os espíritos dizem, missão. Que nós assumimos esse compromisso lá no mundo espiritual. E chegamos aqui, falhamos, entregamos, abrimos mão. Agora, se você fez tudo, mostrou tudo, e o filho não quis, lá na frente, é o livre-arbítrio. Nós vamos sofrer muito como pais, mas eles escolheram e vão colher a respeito. O que semearam faz parte, mas nós temos que estar com a nossa consciência tranquila de que fizemos o melhor. Temos, então, infância e adolescência. Depois começam-se situações que ocorrem em várias famílias. Por exemplo, os filhos deficientes. Acontece. Nada ocorre por acaso. Esse filho deficiente é alguém que falhou em encarnações, que precisa vir deficiente para reparar situações do passado. Faz parte. Tanto para o ser que chega, como os pais que os recebem. Quantos filhos antigamente eram escondidos? Filhos deficientes eram escondidos. Vocês não acreditam uma coisa dessa. Tem pessoas, eu conheci uma pessoa que teve um filho com síndrome de Down na década de 70, que quase ninguém sabia que ele tinha esse filho. Não tinha, era escondido totalmente, alienado. E aí, gente, partindo-se do princípio que não existe acaso, que tudo tem uma razão de ser, que são esses filhos? Então, sabemos o primeiro. Geralmente é alguém que reencarna após infelizes rotas de desrespeito à ordem geral da vida. É lei de causa e efeito. Alguns, toda enfermidade física ou mental é um resgate dos excessos que cometemos em algum momento de nossas vidas passadas. Lembrando que Deus não castiga, ninguém castiga. Existe um reequilíbrio. Tudo aquilo que é nosso, é nosso. O que não é, que foi tomado, precisa ser reparado. É a lei de causa e efeito. Então, tudo ocorre. Então, não foi agora, lá na frente vai ter que acertar. Não tem como escapar. Então, nós temos que encarar isso não como algo terrível que nos vai fazer. Não, como explicação. Entender o que está ocorrendo. Filho, se você está aqui, você precisa de amor agora. O que foi que você veio deficiente? Por quê? E se esse filho, se esse pai aborta antes? O que está ocorrendo? Vai ter que acertar, de qualquer forma, um momento. E talvez em situações piores. Porque é muito cômodo, todo mundo quer um filho bonitinho, redondinho, rosadinho, bonitinho, coisa certa. Mas hoje a tecnologia está aí, vê, é deficiente, vamos abortar. É um direito? É uma escolha. Plantou, colheu. Assassinou, vai ter que resolver, faz parte, mas que vai ter que acertar, não tenham dúvida disso.
Então, partindo dessa conscientização que tudo não existe acaso, e existe consequências dos nossos atos, aquela situação que está ocorrendo é necessária para o ajuste, esse ajuste que é a beleza da justiça divina. Agora, você também pode tê-los recebido por renúncia e elevado valor. Eu não preciso, é uma prova. Quer dizer, nem sempre é uma expiação para os pais. Às vezes é uma expiação para o espírito que está chegando, mas uma provação para os pais. Os pais, eu não tenho necessidade de sofrer, mas eu quero ajudar esse espírito. Eu vou recebê-lo como filho, sem necessidade. Mas eu quero como provação para mim poder fazer o bem e evoluir mais rápido. Então, nem sempre o sofrimento é uma expiação. Pode ser uma provação também que algum escolhe, todos nós podemos escolher. Mas também pode ser que você esteja diretamente ligado às causas que determinaram os dramas dos seus filhos, cabendo-lhes não alimentar remorsos, mas sim auxiliá-los e impulsioná-los para a própria recomposição, enquanto você igualmente avança espiritualmente. Então, credores e devedores ocorrem, tanto aí, com a tecnologia, com a melhora moral da humanidade, esses resgates, a tendência serão diminuir cada vez mais. Normal, a medicina avançando, tudo certo, as pessoas se melhorando, a tendência realmente, quanto mais evoluído o mundo for, nós vamos para um mundo de regeneração, onde vai existir o mal, mas o bem já vai ser superior. Então, a tendência são menos obsessões, menos resgates, as pessoas vão melhorando, vão entendendo de como viver, o jovem já vai saber como ele deve agir, ele sabe, se fizer isso, vai ter uma consequência natural, ele vai pensar duas vezes, ele não vai embebedar e pegar um carro, porque ele sabe que tem consequências para isso, ele não vai simplesmente engravidar alguém que ele nunca viu na vida, só porque ele vai entender que a paternidade é responsável, e ele é corresponsável daquele espírito que está chegando. Então, isso aí, naturalmente, com a evolução moral, esses resgates vão diminuindo, naturalmente. Esta é a beleza da justiça divina. Filhos deficientes, muitos lares convivem com isso, tipos de deficiência física ou mental ocorrem. Então, pode ter certeza, há débito e crédito entre os familiares. Filhos adotivos. Gente, as famílias são formadas lá. Alguém precisa vir, mas não vai ser da tua barriga, vai ser de outro. Por quê? Porque por necessidade. Quais são as necessidades? No planejamento reencarnatório, nós sabemos que nada ocorre por acaso. Nada. Não tenham dúvida de se acertarem. Acho que o flash desligou. Há espíritos que reencarnam para serem filhos adotivos, por necessidade também de se acertarem. Essa situação faz parte das suas provações. É o acerto com o passado. Então, tudo isso é importante. Às vezes, casais não conseguem ter filhos. Lutam, de repente, vamos adotar. Adota-se. Adota e, de repente, se engravida. Faz parte. Quantos casos a gente tem disso? E quantos, por orgulho, têm necessidade, tudo, mas tem esse egoísmo que filho tem que ser do sangue. E nós sabemos que somos todos irmãos. Quando oramos o Pai Nosso, nós dizemos, Pai Nosso, de todos nós. Todos somos irmãos. A consanguinidade é apenas um detalhe, um pequeno detalhe, e nada mais. Deus sinaliza aos cônjuges adotantes estar confiando em sua capacidade de amar,
ensinar, perdoar e auxiliar, como se fosse um filho biológico, tranquilamente. Muitos podem trazer, sim, desequilíbrios passionais de outros tempos e pedem, ao reencarnarem, a ajuda daqueles que os acolhem, não como filhos do corpo, mas sim como os filhos do coração. Tão nobre. Pai e mãe não é quem gera só, é quem cria, quem educa, quem ama. Isso é muito importante a gente entender. Ora, mas temos que ser também honestos com essas crianças. Elas têm que saber que são adotivas. Mostrar com carinho, mostrar que nada mais independe, para que lá na frente não haja frustrações, angústias, decepções, porque mentiste para mim, e assim a gente vai indo. Então, filhos são filhos, independente de serem consanguíneos ou do coração. Fazem parte do resgate, tanto dos pais como deles. Alguma razão teve para esta união. Não podemos esquecer disso. Não podemos. Hoje a lei já amplia, antigamente, no começo, o filho adotivo não podia nem receber herança, era uma parte só que recebia, 25% só, tinha um preconceito. Hoje não. Então, filhos deficientes, filhos adotivos, são filhos. Como existem casos, gente, que eu conheço de pessoas que adotam e devolvem. Porque a criança é difícil, é tudo lá e devolve. Vocês já imaginam esse espírito que contava com o apoio de receber esse amor e ser devolvido? Porque ou não é bonitinho, ou é bravinho, não quero, e se devolvem. E aí, gente? E o compromisso? Pensem, não existe acaso. Não existem acaso. Pensem nisso. Depois, nós temos os filhos rebeldes. É a adolescência, chegando o período, falamos há pouco, aquelas dificuldades inerentes. Como agir? Filhos que odeiam pais, pais que odeiam filhos. Vocês acham que isso aí é um absurdo? Não é absurdo. São as reminiscências do passado que afloram. Por quê? Lá no comecinho, do 0 aos 7 anos, faltou algo na família para aqueles espíritos que chegaram. Foram negligenciados às vezes. E aí as coisas ocorrem. Então, com a reencarnação, nós defrontamos com espíritos que fazem parte do nosso passado. Não esqueçam disso. O filho rebelde de hoje, a filha, já convivemos em outras vidas, sim, e muito. Colocados em nossa vida na situação de filhos complicados e difíceis. Complicados e faz parte. Já convivemos em outras existências. Estamos aqui para resgate, para acerto. É fácil pôr para fora de casa, é fácil, mas leiam a questão 583. Os pais devem fazer todo o possível. Todo. Agora, o livre-arbítrio é dos filhos. A partir de uma certa idade, assume a sua responsabilidade de espíritos, ele vai aceitar ou não, mas a semente boa tem que ser colocada nos filhos desde a tenra idade. Não tenham dúvidas disso. E causas atuais, por que que fica? Não só do passado, mas às vezes, gente, os pais são emocionalmente enfermos e transferem para os filhos tudo aquilo que gostariam de conseguir. Começam a querer viver os sonhos, o seu sonho nos seus filhos. Meu filho vai ser médico, minha filha vai ser Miss, eu não pude ser, vai ter que ser Miss. Vai ser modelo, e começa aquele sonho e vai colocando tudo em cima dos filhos. E os filhos não querem nada disso. Por quê? Por egoísmo, por orgulho, por mostrar para os outros que teu filho é melhor.
que é bonito, que é mais inteligente. Gente, bobeira. Não interessa se seu filho vai ser um carpinteiro, que ele seja o melhor carpinteiro, mas que seja uma pessoa íntegra, honesta, boa, de caráter. Isso é a maior bênção que os pais podem ter. Honestidade, retidão de caráter. O resto, profissões, são contingências. Que seja melhor, faça-se o melhor. Mas não transferir as suas negatividades para os filhos. Posse, aquele sentimento de posse terrível. Colocando na cabeça das crianças, você é melhor que os outros, que somos todos iguais. Você tem que ser o melhor. Por que tem que ser o melhor? De todos. Você tem que ser bom, tanto quanto outros. Esse é o nosso objetivo. Então, pelo conhecimento da doutrina espírita, nós já temos colocando, olhando nossos pequenininhos, desde dentro, olhando as suas tendências, mostrando, exemplificando. Isso é muito importante. Os pais são exemplo para os filhos. Eles aprendem muito mais observando os pais do que com regras impostas. Ah, se meu pai está fazendo isso, também está brigando com a minha mãe, por que eu não vou gritar também? Por que eu não vou xingar? E aí, como é que fica? É a pergunta que a gente faz. Então, transfere culpa, tudo aquilo que eu não fui, eu transfiro para o meu filho. E ao invés de elevar as suas potencialidades, eu piso em cima. Por quê? Porque existe os ódios esquecidos de outras vidas, onde faz diferenciação entre filhos. Filhos são filhos, cada um de um jeito. A melhor definição que eu já vi hoje de filho predileto foi esse. Perguntaram para uma senhora que tinha 10 filhos. Qual é seu filho predileto? Meu filho predileto é aquele que em algum momento está passando por algum tipo de dificuldade que precisa de ajuda. Este é o filho predileto. É a melhor definição. Aquele que está precisando daquilo é o predileto. Não as pessoas que têm 2 filhos, gostam mais de um de outro, que um está doente, ele dá remédio para o outro, em vez de dar porque está doente, né? Porque para o outro não ficar doente. E assim, vocês estão rindo? É verdade, ocorre isso. Mas então, por quê? São as afinidades, né, do passado, que nós temos que entender. Se eu tenho uma dificuldade de relacionamento com meu filho, gente, eu tenho que entender, gente, o que nós fizemos? Algo ocorreu na nossa vida que precisa ser modificado, precisa ser acertado, precisa exercer o perdão, a tolerância, não colocando lenha na fogueira, mas levando-se de uma forma tranquila, entendendo aquela situação, não sendo vaquinha de presépio, não deixando as coisas autoridade. Relembrando, não autoritarismo, mas a autoridade precisa existir. A hora de conversar não é com pancada, não é com nada, é conversar, exercendo a autoridade. Filho, você está errado por isso, por isso, por isso, por isso. Isso é fundamental. Isso aí vai à formação do caráter daquele filho. Lá na frente, ele vai sentir firmeza, porque ele recebeu essa firmeza dos seus pais. Meus pais tinham autoridade. Esse infeliz recurso faz a criança ser medrosa, melancólica, sentindo-se vazia de afeto e objetivo da vida, podendo ser impelido a comportamentos estáveis, às fugas para os vícios ou a diversões violentas, mediante as quais extravasa o ressentimento acumulado ou mergulham no anestésico perigoso da depressão, com altos reflexos da conduta sexual incompleta, insatisfeita, alienadora. Olha os reflexos. Olha os reflexos. As dificuldades inerentes de tudo isso que vem carregando. Filhos têm que ser pensados certinho. Aceitem, mas é a maior missão na Terra. É o que vai proporcionar essa melhora nossa.
São os filhos dos nossos filhos, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. É assim que funciona. É assim que vai funcionar. Então, todas as famílias têm. Quem não passa por isso? Outra coisa muito importante verificarmos, a obsessão na infância e na juventude. Ocorre? Ocorre. Criancinhas pequenininhas podem ser com influências de espíritos trevosos? Ocorre, pode ocorrer. Nas jovens, sim, pode ocorrer. Isso aí é um fato. Que são reminiscências de vidas anteriores, ou recordações de tormentos que sofreram, ou fizeram sofrer no plano espiritual, antes de serem encaminhados para um novo corpo. Então, tem as reminiscências que ficaram muito fortes ainda. Aquele espírito era um espírito, às vezes, talvez endurecido, que precisou ser trazido à vida. Nesses 9 meses, ficaram ainda, da gestação, ficaram reminiscências, e a criança, nasce uma criança ainda nervosa, chorando muito, não sabe por quê, com medos que não sabemos, pode ser as reminiscências, como podem ser também espíritos inferiores que provocam desde as perturbações do sono, causando terror noturno, tanto quanto provocando inquietação, irritação, medo, agressividade, mudança de comportamento, depressão, tristeza, complexos diversos, perturbações de aprendizado, até suscitando ideias terríveis de maldade e suicídio. Em crianças, é um fato comprovado. Crianças que se suicidam. Qual a profilaxia disso, gente? Qual o remédio para nós espíritos? Nós temos tudo à nossa mão. Passe, água fluidificada e harmonização do lar com o Evangelho. Basicamente, é ideal. Aí entra o Evangelho. Aí entra a conversa com as crianças dormindo que os pais podem fazer, que eu sempre digo é fundamental. Tanto a criança quanto o adolescente. No momento de sono, é o momento da irradiação dos pais. O filho problemático, rebelde, ele adormeceu, converse mentalmente com esse espírito semi-liberto. Filho, não sabemos o que fomos, eu peço perdão por algo. Quero que você me perdoe também. Você é muito bem-vindo, muito bom. Estamos felizes em recebê-lo no nosso lar. Essa conversa é fundamental para essa reharmonização do espírito. São remédios que a doutrina espírita faz, que você consegue devagarzinho. Não é varinha de condão. Gente, as reminiscências nossas são de muito longe. Nós somos... Para chegarmos aqui hoje, nós já matamos muito, assassinamos, fomos assassinados, fizemos de tudo que você possa imaginar para chegarmos até aqui hoje. Então, a bagagem nossa é difícil, mas nós sabemos o porquê e o para quê. É isso que é importante. Então, criança precisa de passe, precisa de evangelização. Isso é muito importante para a gente começar a entender. Então, esses problemas, resumindo, nós temos agressividade, alcoolismo e drogas. Tudo decorrente dessas que todos passamos às vezes, que já falamos, só para relembrar, né? Por que o filho é agressivo? Temos que remontar lá na infância, verificar essa agressividade, o porquê, começar o trabalho desde pequeno. Alcoolismo, quando começa a adolescência, a bebidinha social, do social passa para o contumaz e assim vai indo, de repente está viciado. E o terror maior, com as dificuldades, a falta desse apoio no lar, a pessoa fica inseguro. Aí os amiguinhos começam, as amizades, que hoje os pais nem sabem o que está ocorrendo com seus filhos. Hoje as amizades são mais virtuais, que as pessoas, quando encontram, não tem nada daquilo que colocaram, lamentavelmente. Encontra o cego, coloca a foto do Brad Pitt, chega lá, é o Brad... é outro Brad que não é o Pitt, né? E aí, feito tudo isso aí, que vai chegando, como o filho está com problema,
precisamos encarar o problema. Enquanto começa alcoolismo, vamos procurar tudo, vamos apoiar, vamos fazer tudo, vamos procurar medicina, vamos procurar tudo que tem necessário. Temos o dever, a missão dos pais. Missão dos pais. É fácil, não é? Não, como vimos no começo, criar filhos não tem manual. O filho é o próprio manual. É assim que é. Então, vamos entender, sempre com esse pensamento bom, exercendo a autoridade. Os pais têm que exercer a autoridade, sim. Tem um livro do Dr. Andrei Moreira, médico, homeopata, foi presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Ele tem um livro sobre a reconciliação com Deus, com a família e com todos. E ele fala um capítulo a respeito da autoridade na formação do caráter dos filhos. A necessidade dessa autoridade desde pequenininho. Sem pancada, sem nada, mas autoridade, isso é muito importante. O papel dos pais na educação dos filhos. Como falamos, recordando, o período infantil é o mais propício, não tenham dúvida. Aproveitem, vocês que estão com as crianças chegando, os que vão receber agora, é o período mais propício, porque até encerrar-se a reencarnação ao 7º ano. É o período fácil, maleabilidade das crianças, para entender. E vocês pensam que não são observados? Vocês são observados 24 horas por eles. Eles têm uma parabólica. Se o pai e a mãe estão brigando lá no quintal, lá na sala, eles estão sentindo que algo, a energia não está legal dentro da casa. Essa energia, eles captam tudo. Isso aí vai se acumulando, acumulando, acumulando. Aí as coisas completam. Essas más tendências, é na primeira infância, começar a ser combatidas, orgulho, egoísmo, vaidade, que são resquícios de encarnações passadas. E, sobretudo, fundamental, além da educação normal, educação religiosa. Não estou falando de educação espírita, serve para todo mundo. Religiosa. Entender o porquê que existe um Deus que nos cria. Mostrar Deus, lei de causa e efeito e livre-arbítrio. Mostrar de forma tranquila. Filhinho, se você fizer isso, vai acontecer isso. Mostre, você escolhe, mas vai ter consequência. Desde pequenininho, ele vai entender. Ah, mas se você tirar isso aqui, você vai ter que pagar por isso. Se você for, vai crescer, você está vendo? O ladrão rouba, a polícia pega, ele vai para a cadeia. Lei, causa e efeito, desde pequenininho. Feito isso, as crianças vão já pautando a sua vida de uma forma melhor, entendendo que tudo na vida tem um efeito referente a uma causa anterior. Isso aqui é muito interessante. Isso aí eu copiei do Isamitiba, que já morreu. Fantástico. Para os filhos, a partir da adolescência. E o Isami fala que tem 3 caminhos para você escolher. O repressivo, o permissível ou o do diálogo. O repressivo é a pancada, existe. Não quero e não explica. Pronto. É o pai ditador. Aí já é o pai e a mãe autoritários e não com autoridades. E o permissivo, o pai que dá tudo. Meu filho fez birrinha, toma um brinquedinho. Vai na loja, faz aquele escândalo para não ficar vergonha, vai lá e compra e vai dando. E assim vai dando. Vai criando pequenos ditadores. Que com o choro, com a birra, vai conseguindo tudo. Estamos criando filhos para o mundo? E quando formos nós desencarnados, o que a vida vai fazer para esses? Que não tiveram tudo, não tiveram nada, e não deram valor em nada. Lá na frente, não vão dar valor em nada também. Nem em si próprios. Vão mergulhar em depressões, suicídios, em drogas, em vícios. É isso que um pai, principalmente um pai espírita, quer para os seus filhos? É a pergunta que eu lanço para todos. Então, o Isami diz que esse é o melhor caminho, o do diálogo. É a conversa, é
o momento família, que parar, atenção, o que está ocorrendo? Vamos ver a situação. Ouvir. Conta por quê. Diálogo, conversando, olhar. Os pais conhecem seus filhos, não tenham dúvida. Sabemos quando está mentindo, quando não está, tranquilamente. Olhando, pensar na resposta. Isso é fundamental. Pensar o que vamos falar. Ouvir, pedir luz aos bons espíritos, para que nós possamos fazer o melhor e agir com a resposta. Então é isso, é o diálogo. É essa necessidade que nós temos de vivenciar, caminharmos juntos. Os filhos não são nossos. Primeiro são espíritos e são criados para a vida, para a evolução de cada um deles. Nosso caminho é esse, mostrar, ensinar, prepará-los, vão em frente. Nós iremos, eles ficarão. É a lei da vida. Devem estar prontos para essa caminhada. Se todos nós estivéssemos prontos, as cadeias não estariam superlotadas. Não estariam. Os cemitérios não estariam cheios de jovens suicidas que foram assassinados. É a pergunta. Então, se hoje a mãe está lá chorando para o filho lá na cadeia para visitar, o que será que houve? A pergunta. Foram omissos? Não foram? Se não foram, o porquê? É a pergunta. Então, parar, ouvir, olhar, pensar e agir. Pensem nisso. E assim chegamos ao final. Eu disse no começo a respeito do exemplo, e aqui nós fechamos. Os pais são referências para os filhos. Por isso, devem ter muito cuidado com o que falam e com o que fazem. É importante que aproximemos ao máximo o nosso discurso da nossa prática, pois nossos filhos estão sempre a nos observar. O exemplo é algo fundamental no aprendizado. O antigo ditado popular, muito sabiamente, vem nos alertar: não há ladainha que sobreviva a um bom exemplo. Pensem nisso, e é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje.